Eu morei em uma velha casa de fazenda que tinha aproximadamente uns 150 anos. A casa ficava no interior de São Paulo e era localizada na cidade de Assis. Bem, desde o começo, eu sabia que tinha algo de estranho na casa e eu falei para os meus pais que eu ouvia alguma coisa se movendo pelo meu quarto enquanto eu estava tentando dormir, mas eles riam e falavam que era a minha imaginação. Mas provavelmente a minha imaginação devia ser contagiosa. Nós já estávamos morando naquela casa há mais ou menos um ano, quando a minha irmã mais velha começou a ter problemas e alguma coisa arrancava o lençol e o cobertor dela e jogava no corredor. Ela achava que era a minha irmã do meio, já que ela era bem pentelha. Mas sempre que isso acontecia, a minha irmã do meio estava dormindo feito uma pedra no quarto dela. Bem, nada muito sério chegou a acontecer até o meu aniversário de 16 anos. As minhas amigas já tinham ido embora, a minha mãe e as minhas irmãs tinham ido levar uma vizinha que estava passando mal para o hospital e o meu pai tinha se mudado de casa, pois ele e a minha mãe se separaram. Então, eu estava sozinha em casa, mas não estava nem um pouco preocupada com isso, já que não era a primeira vez. Porém, eu mal sabia que essa noite ia ser diferente. Eu tinha acabado de arrumar a bagunça da festa e estava descansando um pouco na sala, vendo TV, quando o som do chuveiro ligado me chamou a atenção. Eu subi e fui para o banheiro ver quem era, mas o chuveiro estava desligado. Mas eu ainda podia ouvir o som de água correndo meio longe, mas não dava para identificar de onde estava vindo. Eu achei que era melhor ignorar isso tudo, mas o que aconteceu depois gelou todo o meu sangue. Eu estava assistindo televisão na sala, quando eu ouvi alguém, ou melhor, alguma coisa atravessar a sala de jantar, pois a mesma fica do lado da sala da TV, e aquela coisa começou a subir as escadas. Isso me deixou espantada, já que eu poderia ver se alguém estivesse subindo a escada, pois o sofá da sala de TV é do lado da porta, e dela dá para ver a escada. Eu me levantei e segui os passos, até que eles chegaram na porta do quarto da minha irmã mais velha. Eu parei e olhei em choque, enquanto a porta do quarto dela, que é feita de madeira sólida e muito pesada, abriu completamente, e alguma coisa, que a única descrição que eu posso dar é que era uma sombra que entrou no quarto dela. Então, eu corri para o andar de baixo e vi algo pequeno e preto e com uma aparência bem grotesca correndo pelo corredor em direção à sala que era o escritório do meu pai. E como é típico de mim, em vez de sair correndo para fora de casa, eu fui atrás daquela coisa preta. Parecia o resultado do cruzamento de um cachorro e um rato, e eu juro que assim que eu entrei no escritório, aquilo sorriu para mim, com um tom meio ameaçador, e então desapareceu no ar como se tivesse evaporado. A essa hora, eu já estava pensando em deixar a casa, e então eu vi uma coisa que era o puro terror. Era maior e mais escuro que o bicho que eu tinha seguido. Estava agachado no canto do escritório. Não dava para perceber traço nenhum naquilo, pois era somente uma grande massa negra. Mas eu sabia que estava olhando para mim e dava para sentir toda aquela maldade que emanava daquilo. Eu paralisei
e não consegui mexer um só músculo. E quando aquela coisa começou a levantar-se e a se esticar, se transformou em uma sombra de algo que parecia ser um demônio. A única coisa que eu consegui fazer foi gritar, e eu gritei um grito tão alto e cheio de terror que expressava exatamente o que eu estava sentindo. Terror puro e muito medo. Depois do grito, eu consegui me mexer de novo e consegui sair correndo da casa e fiquei lá fora até a minha mãe e as minhas irmãs chegarem. A minha família se mudou daquela casa algum tempo depois. Nos mudamos depois que alguma coisa atacou a minha mãe enquanto ela dormia. Eu cheguei a ouvir uma conversa dela com uma amiga dela que morava ali por perto e descobri algumas coisas interessantes. A amiga falou para minha mãe que a casa pertenceu a um homem e a família dele há um bom tempo atrás. E lá pela década de 1920, esse homem descobriu que a mulher tinha traído ele com um homem que trabalhava na fazenda dele. Isso, quando a nossa casa ainda era uma fazenda. Então, ele matou brutalmente ela e os 4 filhos, e depois se matou também. E depois que nós nos mudamos, a última notícia que tive é que a casa ainda continuava vazia. Ninguém queria morar lá. E garanto que é por um bom motivo. Boa noite. O relato que eu vou contar aconteceu no ano de 1995, quando eu estava frequentando uma faculdade em São Paulo. Eu estava entrando no 2º semestre do último ano. Em um final de semana, eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe. Ela morava em uma cidade que fica a 3 horas de São Paulo, e eu estava toda confortável no carro, ouvindo as músicas que o rádio tocava, e já estava dirigindo quase que meia hora, quando eu vi uma placa pendurada em um poste que estava escrito Chácara à Venda. E embaixo tinha uma flecha apontando para uma estradinha de terra isolada e empoeirada do lado da rodovia. Eu pensei em dar uma olhada, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade, e sempre gostei de morar em chácara, pois eu morava em uma chácara quando eu morava com os meus pais. Então parei o carro, dei a ré e fui para a estradinha de terra. E depois de uns 15 minutos nela, a casa apareceu lá na frente. Era uma casa branca de 2 andares com uma varanda bem grande na frente. E eu, impressionada com a beleza da casa, eu não notei o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele. Eu parei na frente da casa, peguei a minha câmera fotográfica que tinha levado para tirar umas fotos da minha família. Então, eu comecei a tirar umas fotos da casa para mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava do que poderia ser a minha futura casa. A casa tinha uma pequena cerca de madeira com um pouco mais de 1,5 metro de altura e um portãozinho de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores e tinha uma mesa de madeira nela. Eu fiquei no portão e toquei a campainha. E um pouco depois, a porta da frente se abriu e uma mulher já de idade avançada, vestindo uma calça preta e uma blusa marrom, veio ao meu encontro. Ela era baixinha, um pouco gorducha e tinha a cabeça coberta com cabelos grisalhos. Ela falou um bom dia todo simpático, com um sorriso que ia de orelha até orelha, como se já me conhecesse.
Eu tirei fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. E depois de ter visto a casa toda, eu voltei para o meu carro e segui o meu caminho. E enquanto eu voltava para a rodovia, uma sensação de felicidade e contentamento se apossou de mim. E eu pensei comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos a um preço que eu poderia pagar. Uma semana depois, já de volta em São Paulo, eu fui a uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Peguei as fotos e voltei para minha casa e liguei para minha mãe para falar que no final de semana eu ia lá novamente para mostrar as fotos da casa. E enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei na sala para ver as fotos. Eu peguei aquele envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito. O telefone que eu segurava com a cabeça e o meu ombro caiu no chão, junto com as fotos. Eu pulei para trás, passando por cima do sofá, e parei atrás dele, olhando as fotos no chão. Eu estava chocada e não acreditava no que tinha visto. Então, eu me toquei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei o telefone e a minha mãe ainda estava falando alô, alô filha, você está bem? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela esperar um pouco. E depois de um tempo em choque e um pouco confusa, eu juntei coragem e abaixei até o chão para examinar melhor as fotos. E não eram as fotos da casa que eu tinha visto, mas sim de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os quartos estavam negros feito carvão, as paredes completamente chamuscadas, e somente o resto das estruturas do que algum dia já tinha sido algum móvel. Parecia que a casa tinha sido devorada pelo fogo. O choque e a confusão logo se transformaram em medo. Eu pensei que eu podia ter pego as fotos de outra pessoa. Porém, as fotos que eu não tirei da casa estavam lá, que eram fotos da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei a todas. Eu simplesmente queimei todas, sem um segundo pensamento de reflexão. E no final de semana, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui pela mesma estrada, ansiosa e nervosa, e eu fui devagar na rodovia procurando a placa da chácara à venda, e a estrada empoeirada e isolada. E para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço da rodovia e não achava a estrada que eu tinha pego antes. E desde aquele dia, eu não sou mais a mesma. E se alguém me fala que eu estou enlouquecendo, é capaz de eu acreditar. O meu psiquiatra falou que aquilo tudo não aconteceu, e que eu não vi a casa e nem as fotos, e que eu imaginei tudo. Bem, talvez ele esteja certo, mas quem pode realmente dizer o que é real ou o que não é? Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos, e talvez se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Boa noite. Essa história aconteceu quando eu estava sozinho em casa, sem nada o que fazer.
e sem ninguém para conversar, então eu decidi ir dormir. Mais tarde, acordei de maneira repentina com a sensação de que alguém espiava o meu sono. E na hora, eu fiquei pálido de medo, mas lembrei que quando era pequeno, eu sentia a mesma sensação e que a mesma passou quando a minha mãe me levou num terreiro de macumba. Disseram que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para ela perder a criança, e que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança, mas como ela teve um parto normal, o encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama dos meus pais, mesmo tendo 3 irmãos dormindo no mesmo quarto. Eu sentia aquela entidade me observando. Então, eu sempre dormia com os meus pais, mas não sentia a presença por 3 anos. Logo depois que a macumbeira fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu senti a entidade me observando. Ela apareceu na minha frente e disse o seguinte: "Eu te assusto, porque um feitiço com os meus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze um terço por dia durante 7 dias pela minha alma, acenda uma vela de 7 dias em minha intenção, e só assim o silêncio te deixará." Eu fiquei mudo por 7 dias, e os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse mais a falar. Mas com muita fé, eu acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a última vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Esse fato que me aconteceu é verídico, e se alguém tem alguma história parecida, deixe aqui nos comentários. Boa noite.